Começa agora a história do rádio em Brasília. O início da comunicação foi um serviço de alto-falantes colocado no Núcleo Bandeirantes. Era um poste com um alto-falante. Então nós apelidamos ele de o pau que fala. O rádio foi o primeiro meio de comunicação com grande poder de audiência. Mostrou potencial para a valorização da cultura nacional, assegurando a liberdade de expressão e o confronto de diversas correntes de opinião. Hoje o rádio vive um processo de grandes transformações com a chegada da internet e da digitalização. Conhecer a história deste meio de massa é um desafio. Foi em 7 de setembro de 1922 que ocorreu a primeira transmissão oficial no Brasil. As ondas do rádio reproduziram o discurso do então presidente Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro. Era uma comemoração ao centenário da independência do Brasil. 7 meses depois, surgiu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora fundada por Edgar Roquette Pinto e Henri Morise. Era um projeto educativo. Só na década de 30, com a inserção publicitária autorizada pelo presidente Getúlio Vargas, ocorreu a expansão comercial do rádio. A mídia sonora até então, um consumo de elite, se transformou em produto popular, extremamente eficaz para incentivar o consumo. O rádio deixou de ser uma atividade amadora e passou a ser profissional. Buscou atingir públicos amplos com uma programação de gosto generalizante. A Nacional veio também em 58, se estabeleceu e começou o rádio em Brasília. Depois disso veio a Rádio Alvorada, que sempre foi líder de audiência, né? Depois a Rádio Independência, a Rádio Capital, depois, posteriormente, a Globo, né? Enfim, o começo foi por aí, né? Quando eu cheguei em Brasília, foi 4 de dezembro de 1956. Eu vim para ficar apenas 3 meses, que era até a construção do Hospital de Base do ex-IAPI. Esse IAPI é o Instituto de Aposentadoria dos Industriários. Conclusão: depois desses 3 meses, o hospital não ficou pronto. Pedi para ficar mais 6 meses. E eu estou até hoje. E a Rádio Nacional, ela era a alegria de Brasília, porque aqui não tinha quase nada, diversão nenhuma. Então a Rádio Nacional era, vamos dizer assim, praticamente a única coisa que o brasiliense tinha para se divertir, que o povo podia se divertir. A gente tinha um lugarzinho, um espaçozinho de tranquilidade, que a Rádio Nacional abria a mão, a Rádio Alvorada, a Rádio Independência. E o forrozeiro, em Brasília, 70% é cabeça chata, como chama, nordestino. Então se ouviu o forró, tranquilidade, se dançava nas boates, que eu inaugurei várias boates no Distrito Federal, churrascaria, restaurante, nós tocava de dia, até o nome do restaurante é Roda Viva, Conjunto Nacional. E eu procurei a Rádio Nacional para fazer uma propaganda da minha clínica, que eu estava instalando, um consultório. Aí eles me propuseram, ao invés de fazer um pagamento em moeda, fizessem um programa também. Então eu passei a fazer um programa para as mães, que como pediatra que sou, a orientar as mães na alimentação infantil. Então esses programas constituíam-se na alegria do povo de Brasília. Então o pessoal vinha da cidade satélite, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Gama, Sobradinho, que a gente chamava de Assombradinho, né? Vinham para se divertir nos fins de semana, porque tinha programa de auditório, prêmios, sabe? Era uma alegria. E as portas ficavam abertas do auditório e não se pagava nada. Então enchia de gente para poder se divertir, se alegrar,
ouvir música, ouvir os cantores, né? Tinha bailarinos e tal, aquela coisa, tinha, sabe? Era muito bonito. A década de 40 foi a fase de ouro do rádio brasileiro. A mídia sonora se estabeleceu com uma programação voltada para o jornalismo, entretenimento, programas de auditório e radionovelas. O Repórter Esso, pioneiro noticiário de radiojornalismo, foi um dos marcos dessa época. Surgiu também a Voz do Brasil, que inicialmente transmitia informações e música popular. O jornalismo esportivo ganhou impulso com a transmissão do Campeonato Mundial de Futebol. Essa fase glamurosa durou até a década de 50, quando surgiu a televisão. A Voz do Brasil, ela foi feita na época do Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, né? E de lá ela veio para cá. Só que nos primórdios de Brasília, a transmissão era feita do Rio, não tinha nada aqui. Depois a Voz do Brasil veio para cá, chamava-se Agência Nacional, a empresa que comandava a Hora do Brasil. Depois da Agência Nacional veio a EBN, Empresa Brasileira de Notícia, já com o nome de A Voz do Brasil. Tiraram a Hora do Brasil. Eu sou um dos mais antigos, aqui em Brasília, da Voz do Brasil, porque eu fiz mais ou menos durante uns 20 anos. Depois do aparecimento, então, da televisão, foi muito grande. O rádio, na época, era o que se existia para transmitir as notícias, as novelas e tudo. Com o aparecimento da televisão, foi uma revolução. A evolução tecnológica marcou a vida do rádio em 3 momentos. O primeiro com o transistor, em 1947, que tornou o rádio mais acessível, de fácil manuseio e preço reduzido. O segundo foi marcado pelo uso da banda FM, a frequência modulada, que ainda na década de 60 possibilitou o som estéreo e a segmentação do rádio. O último momento foi a transmissão via satélite, que começou na década de 80 e que introduziu as redes comerciais. A Nacional, ela até que tinha equipamentos melhores do que as outras que estavam iniciando depois, porque a Nacional já veio do Rio de Janeiro, né? Então o equipamento da Rádio Nacional sempre foi melhor, inclusive com ondas curtas e tudo que penetrava no norte e nordeste do Brasil. O equipamento era aquele clássico da época, aquelas mesas de som enormes, as fitas eram deste tamanho, né? Os gravadores eram enormes, sabe, que a pessoa manejava aquilo manualmente, né? E a comunicação era feita assim, né? O trabalho nosso era feito assim. Para nós, naquela época, eles começavam, quer dizer, o embrião, uma emissora de rádio de um porte médio para elevado, tinha as viaturas com o sistema de VHF, né? VHF, que era o sistema de rádio. Você tinha um rádio acoplado no carro e você conseguia então entrar na emissora. Mas acontece que era tão arcaico que dificilmente você conseguia chegar. Você chegar era muito complicado. Então a possibilidade era por telefone, mas naquele tempo também você não tinha tanta oferta de telefone para você poder então participar. A gente trabalhava muito com vinil, né? Não existia nem o CD ainda, e muito menos essas mesas digitais que existem hoje. E na época a gente tinha um trabalho a mais de pesquisa, os comerciais, as vinhetas eram todas em cartuchos ainda, então você tinha que ter um time de quando aquela vinheta ia acabar. Às vezes até a montagem do cartucho você tinha que esperar alguns frames ou segundos e contar isso com a música. Então era engraçado que a gente às vezes dava volta no vinil para ele rodar junto com a vinheta e quando acabasse a vinheta entrasse a música. Fizemos durante 2 anos a história praticamente do rádio. Aí foi a primeira vez que uma rádio foi para a rua, assim, fisicamente, né? Foi em 87, 88, que era combada da 105 FM, né? Que a gente chamava. Era feito, na época não tinha celular ainda, era feito via rádio. Então, assim, foi o início basicamente das externas mesmo, feitas móveis, né? Foi uma equipe espetacular na época, né? Tinha Léo Gangana, Celção, Marquinhos, Luciano Barroso, equipe fantástica. Se eu tiver esquecido, Lulinha, não posso esquecer também, grande Lula.
Então hoje, para vocês que estão chegando no jornalismo, vocês vão pegar tudo aí, né, de mão beijada, né, sem ficar correndo atrás de orelhão, sem correr de cachorro para você. Às vezes o orelhão estava muito distante, você tinha que entrar até mesmo em favela, em lugar que você corria o risco de até ser abatido, mas você tinha que entrar. Hoje é uma moleza, né? Principalmente para fazer rádio e televisão, hoje está tudo muito simplificado. Nas décadas de 70 e 80, o rádio buscou um público diferenciado e segmentado. Procurou oferecer um serviço com destinatário definido. Para reter a audiência, as emissoras adotaram uma linguagem de acordo com o público que desejavam atingir. No final dos anos 70, o rádio estava dividido entre a qualidade de som das FMs e o conteúdo jornalístico, esportivo e de serviços AMs. O público era fascinado por programas de polícia, né? Tinha o Mário Eugênio na Rádio Planalto, tinha eu na Rádio Alvorada, tinha o Roberto Cavalcante, que fazia televisão, no caso na TV Brasília, e tinha o Silvio Linhares, que até então ele atuava mais na área do entorno, né? Então cada um dentro da sua característica, e sempre os programas eram na parte da manhã, e sempre cada um com o seu público. Os programas antigos que eu gostava de ouvir era aquele programa do Gogó da Sete, com o Mário Eugênio. Eu sempre ouvia, entendeu? Então, esse é um dos programas. E gostava também de ouvir aquele programa Meira Filho, entendeu? Então, essas coisas assim, né? Então foi mais ou menos nesse tempo, né, que muitos casos também aconteceram, né? O caso Pedrinho, né, que foi levado, desapareceu. Depois o próprio Mário Eugênio virou notícia, infelizmente, com o seu assassinato. Enfim, então foram muitos os casos que nós acompanhamos como repórter, né? Isso sem falar nos constantes assassinatos que naquela época acontecia, como acontecem também hoje, os grandes roubos, os envolvimentos de muitos bacanas, né, que naquele tempo se escondia os personagens, as próprias autoridades procuravam esconder, como hoje também procuram não expor essas autoridades no noticiário policial, mas a nossa obrigação era justamente de romper aí o que eles procuravam esconder para poder mostrar para o público, e isso aí fazia com que o público realmente também nos prestigiasse, confiasse no nosso trabalho, acreditasse no nosso trabalho. Nessa época era muito diferente. O ouvinte parecia que ele tinha mais uma paixão pelo locutor, né? E menos pela rádio. Ele gostava mais do locutor. Parecia que cada locutor era uma rádio diferente. E parecia que um locutor fazia uma rádio, outra rádio, né? E o ouvinte mesmo gostava mais de um locutor. Às vezes gostava de outro, gostava da rádio, mas o que aparentava mesmo é que ele tinha um apego maior, né? Que mandava muita carta, né? Na época era muita carta, ligação, ia conhecer. Era raramente um dia que um ouvinte lá não ia conhecer o locutor lá. O rádio, né, mantém o imaginário das pessoas, né, ativo, vivo, como é o locutor. A gente tem a função de fazer com que o ouvinte, no caso, conheça um produto sem vê-lo. Na televisão já é diferente, já mostra a embalagem do produto ou até o próprio produto. O rádio não, tem esse imaginário, isso é que é legal. Então hoje as redes sociais, todos os meios de comunicação, SMS, que se usa muito também, veio a ajudar para que as pessoas conhecessem como é uma rádio, como é o locutor, é uma coisa que sempre existia, né? Sei lá como ele é. O que eu mais escuto é assim, poxa, eu pensava em você tão diferente. Aí eu falo, mas isso é bom ou ruim? Ela, não sei, a pessoa sempre fala que não sabe, porque na cabeça dela, eu imaginava bonitão, ou gordo, ou magro, entendeu? E quando chega, hoje com a automatização, que a gente coloca a câmera disponível dentro do estúdio, tudo que está acontecendo, o ouvinte já está mais próximo da gente. A digitalização das mídias, que impactou todos os meios, também chegou no rádio. As transmissões através da internet estão se tornando cada vez mais comuns. As emissoras estão utilizando a tecnologia de áudio em tempo real. O rádio digital é uma alternativa recente para a comunicação. Ele permite que as transmissões por AM e FM tenham qualidade superior do que é utilizado atualmente. Hoje, se trabalha muito com computador. Não dá para viver aquele saudosismo, os anos 80 eram muito melhores do que agora. Eu acho que a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? A digitalização do som com MP3 e a informatização das rádios beneficiou em muito. Mas o que a gente percebe é que a figura do locutor, do comunicador,
tem ficado um pouco de lado, porque as rádios estão mais objetivas, né? O mundo hoje é outro, né? Outro. Com o advento da internet, eu digo que é o grande buraco negro do mundo é a internet, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o advento da internet mudou tudo, né? Os equipamentos, para você fazer uma transmissão de rádio, vamos colocar na época que eu entrei, 82, é uma coisa extremamente difícil. Você tinha que pedir uma linha paralela para a rádio, você tinha que ter uma maleta que dá para fazer a linha paralela, para ligar a linha de telefone, era uma conexão de escada, era uma coisa muito mais complexa. Hoje em dia, eu faço, as pessoas que me acompanham sabem, eu faço Vamos para a Night do meu estúdio na minha casa, com um aparelho chamado Tie-Line, via internet. A qualidade sai tão boa quanto no estúdio da Transamérica. Eu gosto muito de rádio, tenho hábito, assim, é uma questão de rotina mesmo. Chego a escutar cerca de 7 horas por dia, entendeu? E assim, a diferença entre o rádio da internet e o rádio dos aparelhos normais é que eu sinto, pelo menos, que o da internet ele individualiza mais a pessoa. Então hoje é muito bom se trabalhar. Existem vários softwares, aplicativos que você usa dentro da rádio, mas a figura do locutor ainda é de extrema importância, principalmente para as rádios que trabalham com classe C, D, E. Porque o rádio é entretenimento, né? E o entretenimento abriu um leque muito grande hoje em dia. E para a gente não perder isso aí, é fazendo uma rádio de classe, né? Uma rádio de ponta, com locutores bons, com vinhetas boas, com chamadas interessantes, com a programação que o cara vai ligar o rádio e vai saber que tem a música dele ali, né? Com um locutor com um papo legal, né? Para o cara saber ligar o radinho e saber que ali vai ter um cara que vai agradar ouvi-lo. A gente se prepara para isso, para não perder os ouvintes dessa maneira. O Serviço de Radiodifusão Comunitária foi criado em 1998. Foi um marco para a história da comunicação em nosso país. E mesmo com a explosão da internet, as rádios comunitárias são um meio de comunicação que desempenham um importante papel social. Proporcionam informação, cultura, entretenimento e lazer para pequenas ou grandes comunidades. O projeto Radialista do Futuro começou em 2002 na cidade de Samambaia, aqui no Distrito Federal. E começou de uma forma até engraçada, porque um dia eu cheguei em casa e encontrei os meninos jogando bola na praça que fica em frente à minha casa. E aí eu pensei que esses meninos estavam jogando bola, que era feita de meia e jornal, porque não tinham outra atividade para fazer. E aí caiu a ficha.